Oi pessoal, eu sou a Duda da Minutins e hoje eu vim mostrar para vocês os notebooks do Copilot. Eu tô aqui dentro do nosso portal do M365 Copilot e é por aqui que a gente vai acessar os notebooks. Aqui na lateralzinha esquerda a gente tem um lugar para eles, onde a gente pode começar já um novo notebook e hoje a gente pode acessar todos os notebooks. Se você não tiver, também vai aparecer essa opção, beleza? Vou apertar aqui. Eu tenho alguns notebooks já criados, como vocês podem ver. E cada um desses bloquinhos aqui em lista é um notebook diferente, que tem um assunto diferente. Tem duas formas, de eu conseguir ver esses notebooks. Tanto nessa parte de listas que eu acabei de falar para vocês, quanto eu posso mudar o modo de exibição para grade, tá? Assim, grade me agrada mais, porque ele fica muito mais visual, a gente consegue ver a capa também, de cada um desses nossos notebooks ou desses nossos workspace, porque fica bem parecido com o workspace do Loop, nesse caso aqui de visualização. E esse novo notebook aqui, a parte da gente criar um novo notebook, fica bem destacado, igual vocês conseguem ver. Então, como eu falei para vocês, cada um desses bloquinhos aqui é um notebook diferente. E o que são, notebooks, afinal de contas? Eles são um espaço onde a gente consegue reunir arquivos, páginas, chats e anotações. E, a partir disso, o Copilot vai usar essas referências que a gente vai trazer para trabalhar com mais foco e sem misturar assuntos. Então, os notebooks são um lugar para a gente organizar contextos para trabalhar melhor com o Copilot. A gente vai criar um notebook para entender melhor o conceito, a lógica por trás. Vou clicar aqui em novo notebook para criar com vocês, A primeira coisa que ele vai me pedir é um nome, E essa parte ela já é muito importante, porque o nome já precisa deixar claro para que vai servir esse nosso notebook, tá? Esse aqui que eu vou criar com vocês, ele vai servir para me ajudar a atualizar uma base de conhecimento, de um treinamento que a gente roda aqui na Minutins, o Teamspira, tá? E esse script que eu preciso atualizar, ele é um direcionador que a gente usa na aula, Ele precisa estar bem documentado, bem atualizado sempre para que cada pessoa que for apresentar usar ele, tá? Então, eu vou trazer um nome que tenha tudo a ver, Então, eu vou colocar aqui atualização do script do Teamspira. Então, deixei aqui, o nome bem tudo a ver com o que eu vou fazer aqui dentro desse notebook. Consigo adicionar também um emoji para representar esse notebook. Vou usar esse das setas que tem tudo a ver com atualização para mim. O que eu consigo fazer de legal também que a gente viu aqui? Consigo colocar uma capa, Que daí sim tem muita cara de workspace do Loop. Então, vou adicionar aqui uma capa, tá? Caso nenhuma dessas me agrade, porque a gente pode ver que não tem muita opção, eu posso procurar por alguma, Procuro uma palavra-chave. Coloquei aqui caneta, beleza? E para mim essa aqui tem tudo a ver com essa atualização aí que eu preciso fazer. Então agora que o nosso notebook ele já tem um objetivo claro, o próximo passo é trazer referências que vão ajudar o Copilot a trabalhar. Eu tenho várias formas de trazer referências aqui para dentro, tá? Primeiro, ele vai me trazer arquivos recentes que eu mexi, Porque ele entende que eu quero continuar trabalhando neles, então ele vai trazer aqui para mim. Depois eu tenho uma caixa de pesquisa, onde eu posso pesquisar, alguma coisa que eu quero trazer para dentro desse notebook. Como eu já sei as referências que eu quero usar, eu vou aproveitar essa caixa de pesquisa e procurar. Então, a primeira referência que eu vou buscar é a última apresentação desse treinamento, do Teamspira que a gente teve ao vivo e que está super atualizado, que foi o Teamspira que a gente fez com o CNEM, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Primeiro, eu vou querer atualizar a primeira sessão, então eu vou adicionar só ela aqui. Então, adicionei, ele já aparece aqui em referências selecionadas. Depois, eu quero procurar outra referência, que é o nosso script padrão, que é esse que eu preciso atualizar. Então, eu vou colocar aqui o nome desse treinamento, dessa sessão aí, que eu preciso atualizar, que é Comunicando Melhor. Vamos ver se ele acha aqui pra mim. E esse aqui, Comunicando Melhor 2. Esse mesmo que eu preciso. E ele também já foi adicionado aqui embaixo. Tem outras formas de eu adicionar referências, tá? Como via computador, via minha máquina, lá dos meus documentos particulares.
Eu posso adicionar via um link também, né? Se eu tiver link aí no Word, um Excel, um Loop, eu posso trazer para cá direto, tá? Colar aqui, aqui ele vai aparecer o nome desse documento. E eu posso trazer algum arquivo em nuvem. Quando eu aperto aqui, eu tenho a opção de trazer documentos do meu OneDrive e documentos que foram compartilhados comigo lá no Teams, tá? Que estão no meu SharePoint, beleza? Preciso dessas duas referências por enquanto, tá? Vou criar aí o nosso Workspace. Ele vai aparecer uma mensagem aqui para mim que vai ser a seguinte, ó, gerando a visão geral. E aqui a gente consegue entender como é que vai começar a funcionar esse nosso notebook, tá? Então, olha só, obtenha a perspectiva e organize seus pensamentos com um resumo e insights principais do conteúdo do bloco de anotações. Isso pode levar alguns instantes. E aqui eu posso ver o que ele está fazendo, né? Então, ou seja, nesse momento, o Copilot está lendo o que eu trouxe para dentro dele, tá? Para entender sobre o que ele é e o que ele vai trabalhar. Isso já mostra um pouco aí da lógica dos notebooks, né? Antes mesmo da gente fazer qualquer pergunta, o Copilot já está se organizando, já está organizando o contexto. Então, também é legal a gente entender, né, que o notebook ele não é um lugar vazio esperando um prompt, tá? Ele já nasce com um contexto. Eu vou falar para vocês, se eu criei aí o meu workspace e esqueci de trazer uma referência, ele já está criando uma visão geral. O que eu vou fazer agora? Eu preciso criar outro? Não, a gente pode adicionar uma referência depois, tá? Então, vocês estão vendo aqui na minha esquerda, ó, que eu tenho as duas referências que eu coloquei com vocês e eu posso adicionar uma outra referência. Eu tenho uma referência aqui que é o meu script particular dessa sessão aí do Te Inspira e ele fica dentro do meu espaço de trabalho pessoal. E eu quero adicionar ele via link, tá? O que eu faço? Clico ali no maisinho igual vocês viram, né? E eu venho aqui nessa opção de adicionar link, tá? Eu copiei o link, agora eu vou trazer ele aqui para dentro. Ele já vai me trazer sobre o que é essa página, ó, que é uma página do Loop, tá? Comunicando melhor, Duda. É isso aí mesmo, é esse arquivo que eu queria. Então, vou dar um OK. Ele já adicionou aqui também nas referências selecionadas e eu vou adicionar. Vejam que a gente tem aquelas outras opções que eu mostrei para vocês também, né? Então, não tem problema, estou criando meu notebook, estou mexendo, posso voltar ali e adicionar quantas referências eu quiser e posso excluir uma referência também se eu quiser, tá? É só vir aqui nesses 3 pontinhos e clicar em remover. Então a nossa visão geral foi criada, tá? E ela vai funcionar como um resumo do nosso notebook, trazendo os principais pontos do conteúdo que a gente reuniu. Essa página, como vocês estão vendo, ela tá dizendo que eu não posso, por enquanto, mexer nela, tá? Ela é somente leitura. Mas depois a gente vai conseguir editar ela também, tá? E ela também vai poder virar base para outros conteúdos ou simplesmente servir como um ponto de partida. Por quê? Porque a gente já tem o Copilot aqui do lado direito e a gente já consegue começar a usar ele, tá? Inclusive, deixa eu falar para vocês, que vocês já devem ter percebido, que a gente tem essa tela dividida em 3. Isso é uma coisa muito legal aqui dos notebooks, né? A gente tem esse meio da visão geral, a gente tem o Copilot aqui, né? Que a gente consegue trabalhar com ele enquanto a gente tá vendo essa visão geral, né? Então, é aqui que a gente vai começar a conversar com ele, fazer perguntas, pedir análises, fazer ajustes e comparações. A diferença é que aqui dentro do notebook, o Copilot responde usando tudo isso que eu trouxe como contexto, tá? Então, visão geral, as páginas e as referências, beleza? E agora sim, né, nessa parte esquerda que a gente até mexeu, a gente tem as referências e outras opções de navegações aí, né, dos nossos notebooks. Aqui ficam os arquivos, os links, as páginas que a gente adicionou como base, beleza? E, de novo, o Copilot vai usar como fonte principal para responder a gente tudo o que tiver desse lado aqui da nossa tela, tá? Então, resumindo, no meio a gente organiza o conteúdo, vou mostrar para vocês como é que a gente pode editar ele, tá? Na direita a gente tem o Copilot e na esquerda a gente tem as referências que vão dar o contexto para o nosso notebook. E é isso, tá? Que é o diferencial do notebook e que vai fazer ele funcionar como um espaço de trabalho e não só um chat normal aí com o Copilot que a gente usa no dia a dia.
Então bora começar a usar o Copilot aqui dentro para entender mesmo como é que funciona esse raciocínio, essa lógica. Vocês podem ver que a gente já tem até 3 sugestões aqui, né, do que conversar com ele, né? Mas, antes da gente mandar qualquer coisa para ele, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante, que é a gente pode escolher, né, o tipo de resposta que o Copilot vai dar pra gente. A gente consegue configurar as instruções do Copilot. Onde que a gente vai para fazer isso, tá? Aqui nessa parte esquerda, estão vendo aqui o nome do nosso notebook? Tem uma flechinha, né? Vamos apertar aqui, ó, a gente vai encontrar o nosso notebook, a opção de renomear ele se a gente quiser, e instruções do Copilot. Então aqui a gente consegue pedir para ele, né, indicar para ele que tipo de resposta a gente quer, de forma descritiva, né, dá para vir aqui e descrever mesmo, por exemplo, assim, Copilot, me responda num tom mais técnico, ou mais informal, ou com algum formato específico, né? Por exemplo, assim, me responda em tópicos, em bullets. Então a gente consegue pedir isso para ele aqui, tá? Hoje eu não vou travar nenhuma regra aqui, porque eu quero mostrar um fluxo livre com vocês, tá? Mas é importante saber que existe essa opção aqui, que ela pode mudar o resultado da resposta de vocês, tá bom? E até o entendimento da resposta, né? Eu entendo mais técnico, eu entendo separado por blocos, né? Então, usem essa opção aí de instrução, né, de respostas do Copilot. Então, a gente tem essa parte direita aqui, né, com essas 3 opções. A gente tem a opção de mais, a gente consegue vir adicionar mais conteúdos para ele consultar também dentro desse chat. A gente tem o pesquisador e a gente tem também a opção da gente iniciar um ditado. Então, a gente pode falar alguma coisa para o Copilot, né, ele vai transcrevendo e aí sim a gente pede alguma coisa para ele, né? Como eu já sei exatamente o que eu preciso, eu vou trazer para cá o que faz mais sentido para mim perguntar ou pedir para ele, né? Eu tenho um prompt separado aqui e eu vou trazer ele aqui para dentro com vocês, tá? Então, eu copiei, vou colar ele aqui e vou pedir para o Copilot fazer isso aqui para mim. Então, olha só o que eu pedi para ele, ó. Copilot, baseado na sessão do Te Inspira do CNEM, mais recente, né, do treinamento, que foi a última que a gente fez, e na minha página Comunicando Melhor, eu preciso conferir o que falta de informações na página Comunicando Melhor 2 para atualizar esse conteúdo. Então aqui, enquanto ele carrega, vocês devem ter reparado que eu não fiz nada muito mirabolante, né? Nada um prompt super elaborado. Mesmo assim, ele vai entender muito bem o que eu preciso, porque todo o contexto, tudo que ele precisa consultar já está dentro desse notebook, né? Então ele vai entender que é isso aqui que ele precisa consultar. Então essa é uma das grandes vantagens da gente trabalhar, né, com o Copilot dentro do notebook. Você não precisa ficar explicando tudo de novo toda vez que você for pedir alguma coisa para ele, tá? Então aqui, ó, ele já me respondeu e ele entendeu o que eu quis, porque ele falou assim, ó, cruzei as 3 fontes que você mencionou e já dá para ser bem objetiva sobre o que tá faltando ou o que pode ser reforçado na Comunicando Melhor 2. Aí, viu que legal? Então ele vai trazer aqui, ó, conceito explícito de comunicação, regra de ouro. Então ele vai trazer tudo aqui pra gente, que eu pedi pra ele. Então descendo aqui a página, né, igual vocês estão vendo, a gente tem algumas opções legais para continuar trabalhando aí com o Copilot, né? A gente consegue copiar a resposta, a gente consegue dizer que a gente gostou, que a gente não gostou. A gente tem uma opção aqui, nesses pontinhos que eu quero mostrar para vocês, que é exportar para o Word, tá? Direto essa resposta que ele me deu, ou ler em voz alta. Isso aqui é muito interessante, tá? Então, em vez da gente ler literalmente tudo que está escrito Perfeito, aqui, Duda. Cruzei as 3 fontes que você mencionou. eu posso pedir para ele ler para mim, tá? Porque a gente sabe que tem gente que realmente consegue entender melhor alguma resposta quando ouve, né, essa resposta. Então essa opção aqui de ler é muito legal. Aqui a gente tem outras opções, tá? Aqui é esse maisinho aqui, tá? Que é adicionar a página. E a gente tem essa opção aqui, que é editar em pages, tá? O que é esse editar em pages? Quando eu clico aqui, essa resposta que tá toda aqui, ela vai virar uma página. Como vocês podem ver, ela veio aqui pro meio, tá? E quando eu faço isso, automaticamente essa página, ela vai parar aqui do nosso lado esquerdo como
conteúdo criado, tá? E essas páginas também podem virar referência, tá? Ou seja, elas passam a fazer parte do conteúdo do notebook, tá? Bem importante vocês saberem disso. Então, eu vou mostrar para vocês. De novo, né, para quem já mexe aí nessas pages do Copilot ou lá no Loop, é bem parecido o conceito da gente mexer aqui dentro, tá? Então, eu quero tirar algumas coisas aqui eu quero tirar essa parte que ela me responde, eu quero deixar só as respostas que ela me trouxe, tá? Porque é isso que eu quero levar para outras pessoas ou que eu quero levar em consideração aqui, tá? Só que se eu vier aqui e acabar tirando alguma coisa que não era para tirar, por exemplo, eu excluí todo esse bloco também que não era para eu ter excluído, posso vir aqui e apertar em versão anterior, então ele vai voltar aí o que eu apaguei, tá? Então não precisa ter medo de mexer e editar aqui dentro, tá? E como algumas pessoas já sabem, a gente consegue fazer várias coisas aqui dentro dessa página, né? A gente consegue vir aqui e perguntar alguma coisa direto pro Copilot de uma frase que tá aqui dentro. A gente consegue transformar, né, em título, alguma parte. A gente consegue editar de várias formas diferentes essa página. Então, editamos, vimos como voltar na versão anterior. Agora que eu tirei a primeira parte lá do prompt, eu quero transformar isso daqui num PDF, porque eu só queria a resposta do que eu precisava, né? Quero mandar para outra pessoa que for editar lá o conteúdo, saber o que realmente está faltando e o que é legal, né? Então aqui eu posso vir em criar, tá? E aqui em criar eu posso tanto gerar um documento de Word, quanto eu posso gerar uma página de PDF para mandar para alguém. Então eu apertei em PDF para vocês verem que legal que fica. Posso até imprimir, inclusive, né? Ele já aparece com essa opção aqui na lateral. E fica literalmente do jeito que a gente estava vendo ali. Ele trouxe até a tabela para cá em PDF, beleza? Então voltando aqui para nossa página, lembra porque eu falei para vocês que essa página que a gente criou e que a gente está mexendo, ela veio parar aqui do lado em conteúdo criado, né? E o que é esse conteúdo criado? Conteúdo criado é onde fica a página que a gente constrói aí, que as páginas a gente pode fazer várias aí dentro do nosso notebook. Então aqui dentro dessa parte de conteúdo criado vão entrar páginas que vieram do chat, páginas que a gente editou, rascunho e organização de alguns raciocínios que a gente teve, tá? Esse conteúdo, ele entra no contexto do Copilot, mas ele funciona mais como um apoio do Copilot, tá? Agora, se esse conteúdo que eu criei aqui, que eu adicionei mais informações, que eu editei, se ele realmente for importante para o trabalho que a gente está fazendo dentro desse notebook, eu posso adicionar essa página com uma referência, né? Quando eu faço isso, ela começa a aparecer aqui em referências. Vou mostrar para vocês. Aqui nesses 3 pontinhos, a gente pode vir em adicionar ao bloco de anotações, tá? E daí sim, a gente escolhe onde é que a gente quer colocar. Neste caso, vou colocar nesse que a gente está mexendo, que é a atualização. Então, olha só, veio parar aqui essa minha referência, tá? E quando eu transformo uma página em referência, eu tô dizendo assim pro Copilot, olha, isso aqui é base de verdade porque você vai responder daqui para frente, tá? Não que isso aqui não seja, mas o Copilot consulta, mas a referência oficial dele é literalmente as referências que a gente adiciona, tá? E agora sim, né, eu vou voltar aqui para o nosso chat com o Copilot e é importante vocês saberem que esse chat, ele não é solto. Tá? Ele vai continuar trabalhando no contexto do notebook e do que a gente já está vendo na página e do que a gente já falou com eles. Vejam que eu criei a página do que ele me respondeu, mas o histórico do chat que eu estava usando com ele continua aqui. É o mesmo chat, não é um chat novo, tá? Posso criar um novo chat? Posso! Para criar um novo chat, eu venho aqui em novo chat, ó. Vejam que já saiu daquela página, tá? Ele vai consultar as informações dessa página. O que eu posso fazer? Posso voltar no meu outro chat e continuar trabalhando com ele aqui, porque o histórico do que eu já estava conversando com ele tá aqui, tá? Então, se eu quiser continuar conversando informações dessa página aqui, continuo nesse mesmo chat, senão eu posso ir ali e
começar outro chat, tá? Essa parte, né, do conteúdo criado, igual a gente já falou bastante sobre as páginas que ficam aqui, mas eu não mostrei pra vocês, né? A gente pode criar uma página do zero, eu vou clicar aqui pra vocês verem. A gente pode criar uma página do zero. Tem um conteúdo solto em algum lugar no meu bloco de notas, né, alguma coisa assim, no meu Word, eu quero trazer só um pedaço pra cá, ou eu quero começar a escrever aí alguma coisa, né, um raciocínio sobre alguma coisa que eu vou usar aí nesse notebook também. Então eu posso vir e criar uma página do zero, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui, tá? Nessa parte de conteúdo criado, eu posso usar filtros, onde eu consigo classificar a data que foi modificado, o alfabeto, ou filtrar por tipo de página, Word, Excel, PowerPoint, o que eu tiver aqui em conteúdo criado. E uma coisa bem legal que dá para fazer, né? Dá para fazer em qualquer momento aí do seu notebook. A gente consegue realizar uma visão geral de áudio. Então lembra que ele criou uma visão geral pra gente do conteúdo que a gente trouxe, né? Ele consegue gerar por áudio também, tipo um podcast, né? Então aqui eu escolho o idioma que eu quero que ele crie para mim. Aqui eu escolho a voz. Por enquanto a gente tem a Ava e o Andrew, tá? A narração, né? Aí sim, ó, tá diálogo, então esse é um diálogo entre a Ava e o Andrew. Se eu colocar narração, eu posso escolher se vai ser o homem, né, nesse caso, ou a mulher que vai narrar pra mim, que eu preferia aí, né? Posso escolher que tipo de estilo que eles vão apresentar pra mim, essa visão geral. Vai ser profissional, vai ser em tom casual, vai ser mais curto, vai ser médio, vai ser mais longo? Qualquer personalização que eu queira também, né? Eu quero que ele me traga um ponto específico ou que ele simplifique para pessoas que já entendem do assunto ou que ele seja muito específico e traga algumas coisas técnicas porque eu preciso entender melhor. Então, posso pedir para ele fazer isso aqui também na personalização adicional. Eu vou gerar o áudio aqui. Outra coisa legal é que aqui a gente tem aquela visão geral que ele gerou pra gente, né? Que inclusive vai servir de base para ele criar aí esse podcastzinho, né? Esse áudio. Eu consigo atualizar o momento que eu quiser também. Como eu adicionei novas referências, posso pedir para ele atualizar essa visão geral para mim, né? Porque conforme eu vou adicionando muitas e várias e outras referências e várias páginas, né, vai mudando aí, né, o nosso notebook vai ficando mais robusto, né, então às vezes é interessante sim a gente gerar, né, uma nova visão geral. Vejam aqui que tá pronto o nosso áudio, né, vamos ver se eu consigo dar play aqui pra gente ouvir ele. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a este bate-papo. Né? Mas eu consigo personalizar ele aqui de novo. Posso colocar em outra língua se for difícil para mim entender, tá? Posso vir aqui e posso dizer se eu gostei ou se eu não gostei, né? Tem algumas opções que é salvar no OneDrive, tá? Posso colocar para ficar mais rápido ou para ficar mais lento aí, né? Esse áudio. Posso voltar 15 segundos, posso adiantar 15 segundos. A gente também pode compartilhar esse workspace dos notebooks com outras pessoas, tá? Então, para fechar, a gente vai falar sobre colaboração, porque esse notebook não precisa ficar só comigo, né? Não precisa ficar só com a gente. A gente consegue compartilhar ele de um modo geral, tá? Então, aqui do lado, nessa tela esquerda, aqui nesses bonequinhos eu consigo compartilhar esse notebook inteiro, tá? Então tudo que eu for mexendo, tudo que eu for colocando, perguntas que eu for fazendo, referências que eu for adicionando, eu posso compartilhar com alguém, tá? Em tempo real, a pessoa pode vir aqui contribuir comigo, tá? Pode mexer como se fosse dono mesmo, tá bom? Posso compartilhar com alguém, vou compartilhar com o Pumps, posso compartilhar via e-mail, posso compartilhar via nome ou via grupo. Então aqui eu vou escolher, né, o Pamplona e vou convidar ele aqui para fazer parte junto desse notebook comigo, beleza? Posso convidar mais pessoas também. Por enquanto, eu quero convidar só o Pumps, porque tô construindo alguma coisa, preciso da ajuda dele, né? Então vou pedir ajuda aí compartilhando com ele. Se eu não quiser compartilhar literalmente tudo, se eu quiser compartilhar só essa página aqui com ele, como é que eu faço? Então, tô aqui nessa página, venho aqui nesse compartilhar, tá? E posso compartilhar com o componente, que daí eu insiro ele dentro de um componente, né? A página dentro de um componente. Ou posso compartilhar com o link da página. Ainda consigo editar, tá? Esse link, tá? Como essa pessoa pode
editar, ou essa pessoa não pode fazer alterações, ela vai só olhar. E posso até definir uma data de duração para ela conseguir vir aqui e olhar ou mexer dentro dessa página, tá? Então posso vir aqui, aplicar essas configurações e agora sim o link está comigo, eu só compartilho ele com a pessoa que eu quero dar acesso a essa página, tá? Então a gente compartilhou aí, né, o nosso espaço de trabalho ou a nossa página ou os dois, né? Importante é a gente entender que quando a gente junta contexto, Copilot e colaboração, o trabalho flui muito melhor. E é exatamente isso, né, que a gente viu que os notebooks permitem que a gente faça.